Entregando tudo a Cristo. Pastor Aloísio de Moraes. Texto base, Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Billy Graham disse: a salvação não nos custa nada, mas o discipulado nos custa tudo. Texto base, Lucas 14, versos 25 a 33. O discipulado é uma decisão seríssima que implica num alto sacrifício, o tomar a cruz onde não existe uma meia crucificação. Não podemos fazer uma meia obra, uma obra incompleta como uma torre inacabada. O discipulado exige uma renúncia. Marcos 3, verso 35. O Dr. Steve Lawson, falando do custo de ser um seguidor de Jesus, enfatiza o que ele chama de o fator custo, que precisamos nos conscientizar do custo para sermos discípulos do Senhor Jesus. De fato, uma palavra-chave no texto é calcular. Precisamos saber o custo necessário para construir, edificar e para lutar, porque como discípulos somos soldados de Cristo. 2 Timóteo 2, versos 3 e 4. O quanto nos custa seguir a Jesus? Qual o preço para sermos discípulos do Senhor? Calvino disse: para ter a Cristo, perdi tudo o que tinha. Mas quando recebi a Cristo, encontrei nele todas as coisas. Precisamos entregar tudo a Cristo, nos entregando completamente a Jesus. Não é uma questão de sermos um pouco melhores do que somos, e sim de sermos uma nova criatura. 2 Coríntios 5, verso 17, onde pela graça divina recebemos uma nova natureza. Não é tentar ser pelo nosso esforço humano, mas é ser de fato pelo poder divino. Este caminho de seguir a Jesus, o discipulado, por um lado é um caminho difícil porque tomamos a cruz, Marcos 8,34. Por outro lado, é um caminho fácil, porque Jesus nos disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Mateus 11,30. E como pode ser isso possível? Quando entregamos tudo a Cristo, Ele em troca nos dá um novo ser, que é o seu próprio ser. E passamos a viver o que disse o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Um jugo era uma canga levada por pelo menos 2 bois, que assim puxariam juntos a carga ou o fardo. Dessa forma, Jesus, quando nos oferece o seu jugo e a sua carga, não nos deixa sós. Antes, Ele toma junto conosco a carga e o jugo que puxamos, por isso o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Jesus falou de 2 portas e de 2 caminhos, Mateus 7, versos 13 e 14. Uma porta estreita com um caminho apertado que leva à salvação, e outra porta larga com um caminho espaçoso que leva à perdição. Nem sempre aquilo que parece mais fácil é a melhor escolha. Não devemos nos entregar à preguiça ou ao comodismo da escolha mais fácil. C.S. Lewis disse que os professores dizem que o aluno mais preguiçoso da sala
sempre é aquele que no fim terá que se esforçar mais. A preguiça significa mais trabalho a longo prazo. Quanto aos 2 reis que combatem com seus exércitos, o Dr. Steve Lawson declara que é como se o Rei dos Reis viesse contra nós. E não tendo como vencê-lo, precisamos fazer paz com ele nos termos dele. Ele enfatiza que nesse nosso render a Cristo, os termos de rendição, os termos de paz não são nossos, mas dele. Lucas 14, 32. O que Cristo nos pede pode parecer difícil ou até mesmo impossível. Foi exatamente o que Cristo advertiu, dizendo que um espinheiro não pode produzir figos. Lucas 6, 44. Isso é algo que lhe é impossível. E por isso mesmo, a transformação tem que ser mais profunda, precisando mudar sua natureza. Uma vez que recebemos uma nova natureza, o que antes nos era impossível, um espinheiro produzir figos, agora é fácil e natural, como uma figueira produzindo figos. Isso é o que ocorre quando recebemos a Cristo Jesus, porque a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. João 1, verso 12. Nós agimos de fora para dentro e Deus age de dentro para fora. Nós tentamos e Deus transforma. C.S. Lewis.